oferece o preço da tua tatu de real, como isso é bem difícil, velho. Nossa, eu sofria com isso pra caralho. Então, eu sempre sofri bastante com isso. Como é que tu vai dar um preço pra uma parada que tu faz? De uma maneira geral, todo mundo que trabalha com freela, vai fazer uma parada artística, sofre pra botar um preço, mas eu vou botar um preço pra uma parada que assim, eu vou dizer assim, aí vai ficar, tá ligado? É uma parada forte. Esse lance do preço já foi bem complicado comigo. Eu não sabia cobrar, obviamente, porque quando eu comecei lá em 2004, eram meus amigos que iam, e meus amigos mais quebrados que eu ainda, sacou? Como é que eu vou dar um preço pro bagulho, o cara não vai ter o que pagar, e se ele não pagar eu não vou fazer, se eu não fazer ninguém mais vai querer, sacou? Fazer, porque o cara não viu a tatuagem. Eu sou tatuador, mas eu não fiz nenhuma tatuagem porque ninguém quis pagar o preço ainda, sacou? Não existe. Eu precisava fazer pra fazer uma pra poder voltar e tudo mais. Aí nisso começa aquele esquema de, pô, pra brother, tá, rola de fazer um esquema assim, blá blá blá. Tem um preço mínimo, que é os gastos básicos do estúdio. Você tem todo um procedimento de, por exemplo, agora, eu tô no estúdio ali, vou começar uma tatuagem. Tem embutido nesse, que é a fonte de renda do estúdio, é a tatuagem. Embutido nisso tem o aluguel, todas as contas do estúdio, o funcionário, as contas fixas, as contas fixas. Fora as fixas tem um material descartável, sacou? A esterilização do material, o material que é descartável, todo o material de procedimento ali que vai ser usado. E até uma questão do próprio tempo do tatuador que vai ter ali. Então tem um preço mínimo básico. O preço mínimo nesse tempo ali já variou, sei lá, de 150, hoje em dia a gente está cobrando 250 no básico ali, preço mínimo. Sacou? Que também varia de estúdio para estúdio, tudo mais, não tem uma regra muito assim. Mas aí para dar um preço pro trabalho, a gente começa a calcular isso. É um negócio que a gente fala, a tatuagem de preço mínimo é a tatuagem mais cara que você vai fazer. Porque você vai pagar um X ali, 250, por exemplo, pra fazer, sei lá, um ponto, uma estrelinha. Bem, você vai ter que pagar aquilo, mano, é o mínimo, é o básico. Só que se você for fazer um negócio um pouco mais, se o cara for fazer um desenho, não sei o quê, não vai aumentar tanto, sei lá, de 250 a 280, 300, sacou? E tem um trabalho muito mais, digamos, complexo, mais com cores e blá blá blá, assim em cima. Aí pra começar a cobrar mesmo trampo grande e tudo mais, a gente calcula em cima disso, tem essa base como preço mínimo, a gente usa de referência. Outra referência, cada tatuador estipula mais ou menos ali um preço, quanto que eu cobraria por hora, tá ligado? E aí, essa tatuagem deve durar tantas horas, o trabalho de desenhar ali já é um pouco mais complexo, não, esse aqui é mais simples e tudo mais, então depende não só, não é por tempo, não é por tamanho, tem toda a complexidade do desenho e tudo mais. E aí a gente vai fazendo a média, a gente sabe que o mínimo é esse, sabe do que o mais ou menos de horas seria mais ou menos esse, aí você vê o que você vai fazer e aí você pensa ali e fecha o preço, sacou? É uma coisa boa, mas assim, já chegou um momento que você ficou, cara, não vou fazer, que você acha que não ia rolar, assim. Que é uma coisa meio tensa, você diz que o cara chegou na hora, empolgado de fazer a parada, mas chegou, não vou fazer, que não tem nada a ver, o cara não vai curtir. Já rolou isso? Cara, já rolou de tudo, né? Já rolou gente com as ideias mais esquisitas, já rolou gente... Mas normalmente é o seguinte, quando o pessoal chega assim, perdido na loja, quero fazer uma tatuagem. E aí, o que tá saindo? O que tá saindo mais? O que vocês estão fazendo mais? Cara... Qual a tendência? Eu ia falar isso aí, não acredito. Sério, pô? Tá saindo mais, velho. O que tá saindo mais? Não, tatuagem é coisa de moda. Então, o que tá na moda agora? Bom, tá na moda, eu vou fazer. Bom, mas não é bem assim que a gente trabalha com blá blá blá, tatuagens específicas e tal. A gente passa umas referências pro cara, a gente tenta dar um acompanhamento. Normalmente quando o cliente chega muito perdido assim, chega falando, eu quero fazer uma tatuagem, não sabe o que, a gente fala, existe isso, mas o que é que você quer? Dá uma sondada no cliente para saber o que ele quer, fala, tem esses sites, vai pra casa, olha, pensa, quando você decidir o que você quiser, você volta e faz. Pra não chegar e fazer, quero fazer. Não, mano, você tem cara de tigre, acho que eu vou fazer um tigre em você. E pá, porque também seria fácil. Tem muito cliente que é bem maleado, assim, tipo, você chegar, joga a lábia ali, não, pá, e tatua o que você quiser, sacou? Meu cliente. Mas eu não acho isso muito legal, sacou? Não só com o meu trabalho, mas principalmente com o cliente ali. Coisa que eu ia te perguntar em Brasília, quais são as referências de tatuadores que você tem? Você citou da Cruz, né? Mas assim, no geral, assim. Com quem que você tatua, por exemplo? Você se tatua? Sim. Como eu falei, as primeiras eu mesmo fiz, assim, até hoje. Eu faço umas aí. Eu me tatuo com os meus amigos. E a maioria das minhas referências são o pessoal que eu trabalhei junto. O da Cruz, o Bicudo, o Baita, Rabuja, Gersinho, o Durex, o Albo. Que é todo o pessoal que eu vi trabalhando, sacou?
o cara tá fazendo um tribal, mas eu tava ali do lado, eu vi como é que ele tava pigmentando, isso que isso, de certa forma, ajudou a minha formação. A própria questão, não só tecnicamente de tatuagem, mas própria de postura com atendimento com o cliente, ou então de postura, mano, isso aqui é tatuagem, mas isso aqui é trabalho, mano, você tem que chegar a tal hora, tem que sair a tal hora, isso tem um método também, sacou? Então, as minhas referências em Brasília, por sorte, são todos meus amigos, assim. Voodoo, Rabu, essa galera toda, que Jabá, por exemplo, mano, o cara tem 25 anos, mais de 25 anos, sei lá, 28 anos de tatu, tá fazendo máquina, ele mesmo faz as máquinas ali à mão e tudo regula, e eu tenho, tipo, abertura e intimidade com ele de chegar na oficina dele, que fazendo as máquinas e ver ele montando, fazer uns desenhos, ele fazer a máquina a partir do desenho e tudo. Cara, isso é muito foda, sacou? Ter essa vivência. Como é que é quando você viaja, assim? A galera recebe vocês bem? Tem uma cena de tatuagem no Brasil hoje em dia rolando? Tem alguém que, sei lá, um centro que agrega, sacou? Tanto em termos de eventos, trabalhos teóricos a respeito do assunto? Uhum. Voltando em 2004, que a gente pegava as revistas, a maior parte da cena de tatuagem, as revistas eram de São Paulo, os tatuadores eram de São Paulo, os revendedores de material eram de São Paulo. Então São Paulo, por ser uma megalópole, concentra muito dessa cena de tatuagem no Brasil. Até como a tatuagem surgiu no Brasil, por ali, Santos e tal. E aí, quando eu comecei a viajar, naquela primeira convenção que eu fui em Natal, foi muito louco, assim, tipo, de ver pessoa que eu nunca tinha visto na vida. Não tinha tatuagem eu não tinha tatuado um amigo dele pra ele querer tatuar comigo, sacou? Ele viu as fotos, vamos tatuar e tal, trocar ideia. E nisso, o principal ali da convenção não é nem fazer tatuagem nos outros. É você estar num lugar que você vai ver, velho, uns 15, 20, 40, 50 tatuadores juntos, sacou? Então você tem a oportunidade de conversar com um cara que trampa em Recife, em Manaus, tá ligado? Eu já conversei, em Uberlândia e tudo. Então você vê como é que a vivência é diferente de cada um. Isso, mano, agrega valor pra caramba. Você começa a entender de tatuagem, a viver o bagulho assim, sabendo, escutando, conversando com ninguém. Um lado seu que eu descobri, assim, que eu não sabia quando a gente começou a fazer a entrevista, foi essa parte teórica, né? Que eu tava comentando com você hoje mais cedo do seu blog e tal, da sua monografia. E tem, enfim, dois trabalhos que eu achei muito massa, na verdade. O primeiro não é bem um trabalho, mas é uma temática que você estudou muito, que é a parte de criminalidade e subversão, né? Eu queria que você comentasse um pouco assim, o que te fascina nisso, sacou? Eu lembro até que no texto você meio que você ressignifica, né, subversão e tal. O que te atrai nessa temática, sacou? A minha história na tatu tem muito a ver com isso. Tipo, eu não fiquei, tem gente que vai começar a tatuar, fica trampando no estúdio, aprende isso aqui, e depois faz a primeira tatuagem. Eu fui fazendo, não sabia muito, fui fazendo. E no lance das tatuagens de subversão, são as tatuagens de cadeia e tudo, é muito disso, da inventividade, fala, velho, eu quero fazer uma tatuagem, eu tô aqui trancado, o que eu vou fazer? E começa a pegar o que dá e faz. E isso dá uma característica visual tosca pra tatu, assim, tipo, os traços torados e tudo mais, mas que isso, velho, não tem a menor importância, porque o significado que ela carrega, a importância de ter feito naquele contexto, e o desenho significar aquilo ou aquilo, é muito mais forte do que a questão estética da tatuagem, sacou? Esse lado da subversão e tudo mais, transgressão, sei lá, é aí que eu acho que começa a entrar, que foi quando eu comecei a juntar a parte da tatuagem com os meus estudos em artes ali. Porque eu cheguei, teve uma vez que eu fazia grafite ali também, um moleque. Aí eu tava desenhando, aí o monitor da turma, eu fazendo uns grafite, ele, começou a trocar ideia comigo no primeiro semestre. Ah, tal, você curte grafite, tal, legal. Aí o professor chegou. Aí ele, professor, o monitor, né, falou, professor, o Taião aqui, ó, no tal, gosta de grafite. Grafite acabou, foi nos anos 70, não tem mais nada a ver isso não. Foi embora. O que eu ia falar de grafite mais na UNB depois disso? Eu falei, não, deixa comigo. Foi passando o tempo, aí eu consegui achar uma brecha ali, e tipo, não, se eu quiser falar de grafite, ou se eu quiser falar de tatuagem, pra ser aceito aqui nesse contexto, eu pego isso aqui, junto isso aqui e tal, consigo achar essa brecha aí. Esse lance da transgressão, da subversão, tem muito a ver, eu vejo assim, desse lado de achar brechas no sistema, sacou? Achar essas falhas onde dá pra fazer. É o mesmo esquema que os caras da cadeia tá ali, acham uma brecha pra conseguir fazer as tatuagens dele lá no meio. Foi assim, eu achei uma brecha dentro da estrutura burocrática da Universidade de Brasília,
que eu comecei, o cara falava isso de grafite, o cara falava que tatuagem não era arte, e eu me formei fazendo tatuagem e pichação, tá ligado? Só que aí que eu peguei tatuagem de cadeia, peguei pichação, que não é grafite e tudo, tal, e consegui achar o meu meio ali, sacou? Então esse lado da subversão eu acho muito doido. Isso funciona também no esquema da tatuagem. Tem muita gente que vai falar, não, tatuagem é isso aí que você faz, não é tatuagem não. Mano, mas é tinta, tá na pele, é tatuagem, mano. Sacou? E aí quando começa a achar essas entranhas, essas subversões ali, as brechas ali pra se meter, eu fico bem instigado com isso, assim. Um outro trampo que você tem lá, que eu vi no blog, é da... A gente falou tatuagem urbana e pichação humana, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse esquema, de onde que vem a inspiração, porque sua monografia, ela é mais focada... Ela é esse tema. Esse tema, né? Foi justamente nesse lance que eu tava falando, de pegar as brechas ali, então como é que eu consigo encaixar, que é o seguinte, que eu falei, o indivíduo, a pele é a sua superfície de contato com o mundo. No contexto urbano, pensando na cidade como um organismo vivo que cresce, muda e tudo mais, e isso o Brasil influenciou muito, assim, de ver uma cidade de forma diferente, porque eu nasci aqui, mas eu morei dos 2 até os 14 anos em Belém, sacou? Tipo, é uma outra organização de cidade que tem um centro histórico, blá, 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 vai surgindo a cidade assim. Brasil não, Brasil foi planejado, papai, agora você vai morar aqui, você vai morar aqui. Então eu vi esses dois contextos diferentes, e por isso a questão de Brasília tornou mais evidente em mim, porque eu tinha um grau de comparação com outro tipo de cidade ali, de como cidade como um organismo vivo, como é que ela se expressa, como é que ela acha essas brechas no sistema e como é que isso aparece. Que aparece na forma do grafite, da pichação e tudo mais. Então o que eu peguei? Um paralelo entre o corpo humano e o corpo urbano, o corpo como pessoa física e o corpo como pessoa coletiva, ou seja, como sociedade, e as marcações marginais desse contexto. Uma marcação marginal do corpo humano é as tatuagens de cadeia. Não é a tatuagem bonitinha que você quer fazer, nossa, eu quero fazer porque eu quero ficar lindo com essa tatuagem. Uma tatuagem pra representar. Não, é a tatuagem que tem uma marca forte, exatamente, que vai representar, tem uma carga histórica, emocional, sei lá, De identidade, né? de identidade, assim, forte, que é a tatuagem de cadeia. Que dentro do mundo da tatuagem, tem que imaginar tatuagem de cadeia, que é até discriminada por muito da tatuagem, acha a tatuagem de cadeia zoada e tosca. Da mesma forma, a pichação. No mundo do grafite, não, grafite é arte, os gêmeos fazem arte e tal, não sei o quê. Tem a pichação, mano, que é feia, tosca e todo mundo acha, não, pichação é feio, grafite é legal, pichação é feio. Mas, mano, é a mesma coisa. Da mesma forma que tatuagem é bonita, tatuagem de estúdio ali, super realista é bonita, tatuagem de cadeia é feia, teoricamente é a mesma coisa, tinta na pele. Então, aí eu peguei esses dois paralelos e inverti no lance de... O meu trabalho foi justamente isso. Pegar contexto da tatuagem de cadeia e jogar na cidade, e contexto da pichação e jogar no corpo. Beleza? Vai. Vamos lá então. É uma pessoa que você bota fé. No Alex, gerente da loja. Uma pessoa que você não bota fé. Pode falar o nome dele mesmo? O cara é gringo ali, sei lá. Gringo, tatu. É um bar. Piauí. Uma festa. Caralho, mano. Sei lá. Uma gata. Menina. É uma banda. Galinha Preta. É um DJ. DJ A. É uma cilada. Porra, essa? Um refúgio. Ó, minha kitnet, cara. Como é que você gostaria de ser lembrado? Pô, gente boa. Nada mais, assim. Acho meio que teve uma abertura demais, assim, pra mídia no lance de Miami Ink, seriados de televisão, blá blá blá. Coisa que, tipo, não tem como voltar. O bagulho só vai. Só que, paralelamente a isso, tem uma galera que continua focada no que é tatuagem. Como tem um amigo meu que fala, o que é tatuagem? Tatuagem aí, isso é tatuagem e tal. O que é realmente a essência da tatuagem, além de botar tinta na pele. Porque botar tinta na pele, mano, você pega um chimpanzé bem treinado, ele bota, mano. Tá ligado? Tem maquiagem definitiva. Minha avó fez maquiagem definitiva. Não, mano, ela tatuou a cara. É a mesma coisa, mano. Não vem querer botar os bagulho. É tatuagem, mano. Tatuou a cara.